Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, que é a forma como o cristianismo está, assim, completamente à deriva, perdido no mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim que surgiu o coronavírus, a gente pôde ver então qual foi a resposta da sociedade com relação à presença de igrejas e junções religiosas, cultos evangélicos, tudo que é tipo de junção, e como o cristianismo realmente é visto pela sociedade. Apesar de todo mundo crer ou se dizer crente de que Deus está no comando, Deus é fiel, Deus sabe o que faz, ninguém quis, na verdade, colocar a mão no fogo por essa crença. O que a gente viu acontecer? A gente viu o próprio Vaticano fechar as portas, a gente viu igrejas sendo fechadas, a gente viu pastores dizendo que tinham uma cura e depois voltando atrás. A gente viu muita gente dizer que Deus iria resolver os problemas, mas não resolveu. E isso pode ser insignificante para muita gente, mas para mim, que sou ateu e vejo, assim, no Brasil principalmente, campanhas políticas, legisladores usando a moralidade cristã, a ideologia cristã, de forma muitas vezes até distorcida, para justificar seus atos, justificar as suas ações, justificar os seus erros. É muito interessante perceber que quando chega na hora do vamos ver, a gente consegue então ver como a sociedade realmente age com relação a uma crença, com relação ao cristianismo. E isso é muito interessante de se analisar, porque cadê esse Deus? Né? Sempre que os ateus perguntaram, mas por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que tem tanta morte, tanta criança sofrendo? Por que nascem pessoas aleijadas? Por que Deus não cura aleijados? Por que tem tanta coisa errada? Né? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas? Então essas questões sempre foram questões questionadas, né? Perguntas levantadas, fora toda a questão da biologia, da constatações científicas, mas falar assim de grosso modo, de forma simples, né, e direta. Quando a gente começa a observar a sociedade em relação a como ela se comporta com relação ao cristianismo, a gente começa a ver então que ninguém realmente está disposto a botar o céu na reta para defender esse suposto Deus. Claro, alguns evangélicos, pastores principalmente, que dependem do dinheiro, né, que essas igrejas arrecadam a cada aglomeração, eles estão preocupados, porque é muito dinheiro que eles estão perdendo por semana, por mês, né, enquanto que eles precisam manter essa estrutura gigantesca que eles criaram operando. Né? Então, seja manter emissoras de televisão, manter jornais, seja manter tudo que é tipo de editora, manter programas sociais, que na verdade são programas catequizadores, né? Então, todo esse pessoal que depende desse dinheiro dos fiéis, esses sim estão mais preocupados. E por que eles estão preocupados? Por causa que vai faltar dinheiro. Então, na verdade, eles não estão querendo curar as pessoas. Por que até 2, 3 meses atrás tinha igrejas aí com pessoas incorporando demônio, e até mesmo o demônio eles conseguiam tirar do corpo dessas pessoas. Mas um vírus como um vírus da gripe, como um vírus que todo mundo pega, só que dessa vez a gente não tem os anticorpos, a gente não tem a defesa para esse vírus, ele consegue ser mais forte do que a crença de todas essas pessoas.
do que a religião de todas essas pessoas, do que o Deus de todas essas pessoas? E a resposta é muito simples. A resposta é porque esse Deus não existe. Se esse Deus existisse, que tipo de Deus seria esse? Que permite um vírus matar tantas pessoas? Que permite existir tal tipo de anomalia na natureza para que tantas pessoas morram? E não é um vírus seletivo que mata apenas gays, como tentaram os religiosos fazer crer na época que surgiu o HIV. Não é um vírus seletivo que mata apenas índios, como os religiosos também quiseram fazer crer na época que invadiram o Brasil. Não é um vírus que seleciona se você é cristão ou não, não interessa para o vírus. Ele pode te matar, sim. Tanto que muitos cristãos estão morrendo com coronavírus. Que Deus é esse que permite esse tipo de existência de doenças e vírus e coisas incuráveis pelo mundo? Uns vão dizer que é um tipo de lição, talvez. Outros vão dizer que é o fim dos tempos se aproximando, como tantas vezes já aconteceu. Não é a primeira vez que o mundo sofre uma pandemia. Não é a primeira vez que acontece algo que a gente não consegue imediatamente resolver. Mas sempre a cura aparece, sempre a ciência vai lá e resolve o problema. Então hoje nós vemos aí toda essa indústria religiosa ajoelhada para a ciência, esperando a ciência resolver o problema, para depois eles voltarem a falar mal de ciência. Para vocês terem noção, tem bispo por aí falando que a ciência está sendo muito endeusada pelas pessoas por causa desse vírus. Isso não deveria de acontecer, porque a gente tem que acreditar em Deus. Mas essa crença em Deus é acreditar que algum cientista vai conseguir descobrir, então, uma solução, uma fórmula, um medicamento, uma vacina para impedir o contágio desse vírus. Ou que algum governo consiga agir de forma correta para conseguir impedir a disseminação desse vírus até o ponto que ele fique isolado, né, como aconteceu na Nova Zelândia, que já não tem mais nenhum caso de Covid-19 no país. O que a gente percebe? Que os próprios cristãos, os próprios religiosos, eles não são capazes de seguir a própria crença. E o mais interessante disso tudo é que os religiosos, eles teoricamente têm a crença de que quando eles morrerem, quando eles falecem, eles vão então para perto de Deus, eles vão para o paraíso ou para o inferno, né? Como eles querem dizer que muitas pessoas que não fazem o que eles dizem vão para o inferno. Mas eles querem crer que eles mesmos, eles vão para o céu, porque eles foram perdoados os seus pecados, porque eles agiram de acordo com o que está na Bíblia, sendo que eu acredito que esse pessoal nem leu a Bíblia. É muito difícil acreditar que esse pessoal que eu vejo comentando no Facebook, que não sabe nem escrever, tenha conseguido ler e compreender a Bíblia. Mas isso é outra questão. O fato é que esse pessoal, eles não seguem o que está na Bíblia, e eles não seguem o que eles dizem acreditar, e eles mostram isso diariamente. Toda hora a gente vê, então, cristãos sendo, na verdade, absurdamente hipócritas. É uma enorme hipocrisia o que acontece. Então, todo esse pessoal usa dessa religião para passar os seus preconceitos, para ofender os outros. Você é homossexual, então, meu Deus te condena. Você é drogado, então, meu Deus te condena. Você é negro, então, meu Deus te acha inferior. E assim sucessivamente. Ao longo da história, as pessoas condenadas pela religião sempre foram mudando. Teve épocas na história que você ser canhoto, como eu sou canhoto, eram passíveis de ser, então, condenadas pela igreja, pela Inquisição, torturadas, assassinadas. Mulheres que faziam curas, remédios, sabe? Chá, agrião com mel e limão, aquilo ali era bruxaria.
Não podia. Então, iam para a fogueira. Então a gente vê o quê? Que existe uma grande hipocrisia dentro da religião. A gente vê que existe uma grande quantidade de pessoas que usam da religião para serem hipócritas. E seria então tão mais fácil, se as pessoas simplesmente assumissem a realidade. Assumissem, primeiro, que elas não entendem e não compactuam e não agem de acordo com o que está nas Escrituras Sagradas. E segundo, que o preconceito é delas mesmas. Elas mesmas odeiam outros tipos de pessoas. E eu tenho uma má notícia para você. Se você acha que, por exemplo, pessoas homoafetivas são um problema, talvez você tenha algum interesse nesse comportamento sexual. Talvez para você seja interessante a ideia, você tenha curiosidade de saber como seria ter um relacionamento sexual com alguém do mesmo sexo, ou você se sentir como uma pessoa do sexo oposto. Enfim, em algum lugar entre essas duas coisas, talvez você tenha alguma curiosidade e você tem tanto medo, mas tanto medo de assumir isso, que você prefere, então, demonizar, para usar um termo bem bíblico, demonizar esse tipo de comportamento. O mais importante de tudo isso, que os religiosos, eles não seguem o que está na Bíblia para nada, né? Religiosos trabalham no sábado, religiosos cortam o cabelo, fazem a barba, usam roupas de linhos diferentes, e tudo que está condenado na Bíblia, tudo que diz a Bíblia que vai te garantir um lugar no inferno, os religiosos fazem. Mas seria interessante agora, nesse momento, refletir sobre o que realmente significa ter essa enorme quantidade de legiões de religiões, sabe? É seita de tudo que é tipo, para tudo que é lado, e para que se não servem para nada? E por que tem tantos benefícios? Por que elas podem tanta coisa se não servem para nada? Absolutamente nada, a não ser recolher dinheiro, né? E eu estou falando isso, tá, para os cristãos, que são esses que ficam dizendo, olha, você vai para o inferno, você vai queimar, Deus é maior, e coisas do tipo, onde elas usam a religião para condenar outras pessoas. Se você é cristão, mas se inspira na religião, tá, para fazer o bem, para ajudar os outros, você está de parabéns, porque é isso que se espera da humanidade. É assim que a humanidade prosperou sempre, antes de existir o cristianismo, e vai prosperar sempre. É a partir da gente conseguir entender o próximo, a gente conseguir ajudar o próximo, e para isso, todo mundo sabe, não precisa ser religioso, não precisa ser cristão. Então, por que a gente usa a religião para dizer que faz alguma coisa boa? Pode ser por inspiração, parabéns se você usa a religião dessa forma, mas é importante dizer que não é necessário. Na verdade, isso até diminui um pouco o valor que tem toda essa benevolência, toda essa ajuda que você faz. Porque se você ajuda os outros com medo de ir para o inferno, você de repente não está ajudando de fato, porque você acha certo ajudar, e sim por medo de ser punido. Tem que se levar isso em consideração. Você faz as coisas que você faz porque você quer, ou porque você acredita no que você faz, ou porque você tem medo de ser punido por não fazer essas coisas. Da mesma forma, esse pessoal, então, que é completamente preconceituoso com tudo que é tipo de gente e que, na verdade, promove o ódio. Quando você, religioso, aponta outra pessoa, seja ela qual for, de outra religião afrodescendente, ou de outra posição política, ou de outra sexualidade, você está promovendo apenas uma coisa, o ódio. E é isso que é importante de entender, é isso que é importante de refletir, porque você não está fazendo bem para ninguém, você não está salvando o mundo com o seu preconceito, ou com o preconceito que possivelmente te ensinaram a ter. E no momento que a coisa fica feia mesmo, que a situação fica realmente complicada, que o mundo entra
em uma pandemia como a gente nunca viu antes, a gente percebe então como a religião ela é incompetente para tudo isso, ela não tem como combater. Não existe como rezar para uma pessoa e tirar aquele vírus dela. E aí a gente tem que se dar por conta do seguinte, que todas aquelas vezes que a gente viu em algum lugar, por aí, na televisão, ou em algum culto, algum pastor rezando sobre uma pessoa dizendo que está tirando o demônio dela, aquilo ali foi uma farsa, aquilo ali foi uma mentira. Todas as vezes que a gente viu um médium, tá, performando uma cirurgia espiritual, aquilo ali foi sim uma farsa. Essas coisas não acontecem. Por que ninguém dessas legiões de milhares de seitas, de religiões pelo mundo inteiro, nenhuma conseguiu apresentar nenhuma solução para a pandemia? Todas se calaram. A única coisa que elas pedem é para abrir as igrejas. Por que tem que abrir as igrejas? Para as pessoas irem lá dar dinheiro para elas. E só. E é só isso. Então, é isso que eu queria dizer, pessoal. Sabe? Que a gente tem que começar a olhar mais para a nossa sociedade como ela realmente é e começar a realmente refletir, sabe? Sobre quem são as pessoas que estão atuando na sociedade, como que elas atuam e por que elas atuam e que benefício que a sociedade tem em ter esse tipo de entidade. E por que essas entidades têm tantos benefícios? Né? Por que, por exemplo, uma empresa que ajuda pessoas, uma ONG que ajuda pessoas, não tem os benefícios que uma igreja tem? E por que uma igreja pode vender produtos, por mais absurdos que sejam, seja a vassoura encantada, seja um paninho para botar na porta, seja a água do rio, não sei das quantas, por que elas podem vender essas coisas por valores exorbitantes e não ter nenhuma denúncia sobre isso, enquanto que se uma loja, por exemplo, começa a vender, vamos supor, máscara, agora que está acontecendo essa pandemia, começa a vender máscara por um valor muito caro, ela pode ser denunciada, né? Então, por que a sociedade tem esse desequilíbrio completamente irracional? Por que as pessoas votam em pessoas que se dizem crentes em um Deus específico? Cadê esse Deus? Cadê a eficiência desse Deus, a bondade e tudo mais que se diz que existe? Não está evidente. Muito pelo contrário. O que ficou evidente agora é que tudo isso, todos esses mitos, todas essas histórias que ficam contando repetidas vezes na televisão e na rádio, e em jornais, e em revistas e tudo mais, tudo balela. O que importa mesmo é entender como é que o vírus funciona, aprender como combater ele. E como é que se faz isso? Através do estudo, através de ciência, através de conhecimento, através de estudo de como que a gente trabalhou com outros vírus. Muito trabalho. Trabalho lógico, trabalho racional. Não adianta rezar. E é assim que é a vida de verdade. Então, todo esse discurso de ódio de vocês, todo esse discurso de eles vão para o inferno, tudo isso aí tinha que acabar agora. Vocês tinham que se dar por conta que esse papinho de vocês são condenados, vocês estão contra Deus, vocês são do demônio, vocês são endemoniados, o demônio está no corpo de vocês, tudo isso aí tem que acabar. Porque não faz sentido nenhum a gente ter mais esse tipo de comportamento. Já são mais de 2000 anos de crença numa religião importada do Oriente Médio, e a gente não valoriza as próprias religiões que a gente tem no Brasil, dos nossos indígenas. O povo indígena está morrendo. E quem é que guardou a cultura deles? Quem é que guardou os contos, as histórias, os mitos, que são lindos? Se tem que preservar alguma coisa da religião, é a parte cultural, são as pinturas de Michelangelo, são as obras de Mozart, é a parte cultural que inspirou, que fez acontecer coisas incríveis. Mas não adianta a gente ficar preservando a cultura importada, se a gente não preserva a cultura oriunda do nosso próprio país. E aí vem a questão do patriotismo, né? As pessoas vivem falando em ser patriotas. Eu ouço muito esse termo ultimamente, patriotismo, a gente tem que ser patriota, você não é patriota, você tem que amar o Brasil. Mas o Brasil de verdade
as origens do Brasil, o que é realmente brasileiro, como o carnaval, o povo indígena, a cultura real brasileira, nós não estamos valorizando, né? Então, tudo isso eu acho muito interessante a gente refletir nesse momento, para que quando passe essa pandemia, quando esse problema absurdo se resolva e o mundo se reconstrua, porque na verdade vai quebrar muita coisa na sociedade vai se desmoronar, como já está acontecendo com a religião. E a gente vai precisar reconstruir tudo isso, né? Reconstruir comércio, reconstruir relações comerciais, relações entre as pessoas, relações de como a sociedade vai agir dali para frente. E quando isso acontecer, a gente tem que se lembrar disso que eu estou falando agora. A gente tem que se lembrar que quando tudo estava desmoronando, quando tudo estava caindo, não foram os religiosos e não foi a religião e não foi um Deus que trouxe a solução. Que todas essas entidades, que todas essas pessoas, que todas essas crenças serviram para menos que nada nesse momento. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.